A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pilgrim, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Ontem nós estivemos lendo no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Também lemos 1 Crônicas, alguns versículos do capítulo 15 e 16. E também lemos alguns versículos do Salmo 105 e o Salmo 96. Hoje a nossa leitura nos leva a 1 Crônicas, capítulo 16, vamos ler alguns versículos no capítulo 16, também no capítulo 17, e também vamos ler alguns versículos em 2 Samuel, capítulos 6, 7, 8 e 9. A maior parte da nossa leitura vai ser salteada, sabe? Vai ser alguns versículos aqui, alguns versículos ali, mas como nós temos dito, né? Os livros de 1 Crônicas e 2 Samuel têm muitos paralelos. São parecidos com os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinópticos, né? Que tratam de muitos dos mesmos milagres que o Senhor Jesus fez. Assim os livros de 1 Crônicas e 2 Samuel. Eles tratam de muitos dos mesmos acontecimentos na vida do rei Davi e do povo de Israel, na época do reinado de Davi e depois do reinado de Salomão. Então, com isso, vamos à nossa leitura. Mas rapidinho, antes de nós irmos à nossa leitura, deixa eu lembrar você de dar um like no vídeo, deixar um comentário, se inscrever no canal e acionar o sininho, se você ainda não fez isso, e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor. Nestas últimas 24 horas, nós recebemos mais um inscrito no canal. Nós estamos com 116 inscritos para a honra e glória do Senhor Jesus. E nós agradecemos a ajuda de cada um de vocês que tem compartilhado este conteúdo para alcançarmos mais pessoas com a palavra do Senhor. Amém? Com isso, vamos então à nossa leitura de hoje. Hoje é 9 de abril. Adoração diária estabelecida. 1 Crônicas, capítulo 16, dos versículos 37 ao 43. Então Davi deixou Asaf e seus irmãos ali diante da arca da aliança do Senhor, para ministrarem continuamente diante dela, segundo o que estava ordenado para cada dia. Também deixou Obed-edom com os seus irmãos em número de 68, bem como Obed-edom, filho de Jedutum, e Osa, para serem porteiros. E deixou Zadok, o sacerdote, e os sacerdotes, seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, num lugar alto de Gibeão, para oferecerem continuamente ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, de manhã e de tarde, segundo tudo o que está escrito na lei que o Senhor havia ordenado a Israel. Deixa eu só parar aqui por um momento. Davi, ele trouxe a arca da aliança, né? A arca da presença de Deus, ele trouxe a arca para Jerusalém. E ali, perante a arca, para a arca, né, ele construiu uma tenda, não é o tabernáculo, é uma tenda só para a arca, e perante aquela tenda, perante a arca, eles passaram a oferecer sacrifícios ao Senhor ali, porque era um dos mandamentos que Deus deu através de Moisés era oferecer sacrifícios diante da arca, né? Então eles provavelmente construíram um altar ali e ali eles ofereciam sacrifícios ao Senhor. Mas, ao mesmo tempo, ainda temos o tabernáculo, aquele mesmo tabernáculo que foi construído sobre a liderança de Moisés. Aquele mesmo tabernáculo tem sido transportado, né, durante os séculos pelo povo de Israel para lugares diferentes. Você vai lembrar que Josué levou o tabernáculo para Siló, né? Para o vale que fica entre o monte Ebal e Gerizim. Mas os filisteus tomaram o tabernáculo, tomaram a arca e destruíram o tabernáculo. Então, o que restou do tabernáculo foi usado provavelmente para construir outro tabernáculo, e outro tabernáculo foi construído então. Nos dias de Saul, nós temos então o tabernáculo em Nob, mas aí Saul mandou matar todos os sacerdotes de Nob. Você vai lembrar disso, né? Aquele mercenário Doeg, aquele assassino Doeg fez isso. Depois disso,
O próximo lugar que o tabernáculo aparece é em Gibeão. Gibeão ficava mais ou menos 10 quilômetros, mais ou menos norte de Jerusalém. Então, em Gibeão está o tabernáculo. Lá tem um altar também. E existem mandamentos do Senhor para oferecer sacrifícios no tabernáculo. Então, Davi ele está preparando aqui 2 grupos de sacerdotes, sabe? Um grupo fica na capital, em Jerusalém, oferecendo os sacrifícios ao Senhor perante a Arca da Aliança, e outro grupo está oferecendo sacrifícios ao Senhor no altar, no tabernáculo. E assim Davi mantém o culto ao Senhor nos 2 lugares. Em Jerusalém tem culto ao Senhor e no tabernáculo também tem culto ao Senhor. As coisas só vão ser unificadas depois que Salomão construiu o templo. Quando Salomão construiu o templo, aí a arca será levada para dentro do templo, o tabernáculo em Gibeão será desmontado e guardado dentro do templo, como se fosse assim uma relíquia, né, da cultura do povo de Israel. E aí o culto será somente dentro do templo. Mas neste momento, Davi está cumprindo os mandamentos do Senhor, dos sacrifícios que tem que ser oferecido perante a arca e os sacrifícios que tem que ser oferecido no tabernáculo. Por isso que tem aqui esses 2 grupos de sacerdotes, tá bom? Vamos ao versículo 41. E com eles deixou Emã, Jedutum e os demais escolhidos, que foram nominalmente designados para louvarem o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Portanto, com eles estavam Emã e Jedutum, que faziam ressoar trombetas, símbolos e instrumentos musicais usados para louvar a Deus. Os filhos de Jedutum eram porteiros. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Davi também foi para abençoar a sua casa. Então aqui se concluiu, né, essa grande iniciativa de Davi de trazer a arca para Jerusalém. Ele trouxe a arca para Jerusalém. Ontem nós lemos, né, na nossa leitura como que Davi designou homens para cada função, né, da adoração a Deus, tanto ali em Jerusalém como em Gibeão. E agora está tudo certo, está tudo em ordem. Temos obreiros que trabalham todos os dias liderando a adoração a Deus perante a arca do Senhor, e temos também obreiros que trabalham todos os dias liderando a adoração a Deus dentro do tabernáculo, lá no tabernáculo. Está tudo certo, Israel está num momento aqui de uma comunhão com Deus muito boa, sabe? É um momento muito positivo aqui para o povo de Israel. Então, com esta alegria no coração, né, com esta satisfação de ter realizado este propósito com a ajuda do Senhor, como o próprio Davi e os levitas confessaram, né, nós vimos na leitura de ontem, Davi agora vai para casa e ele quer compartilhar todas essas boas notícias com a sua família em casa, né? Tem algumas esposas, Mical é uma das suas esposas e ela vai ter um papel agora, ela vai ser uma grande tristeza agora para Davi aqui em 2 Samuel no capítulo 6. Então vamos então a 2 Samuel capítulo 6, começando no versículo 20. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem-vergonha qualquer. Aqui ela está falando com sarcasmo, né? Ela tá repreendendo Davi aqui por causa da forma como ele celebrou, né? Como ele se alegrou na presença do Senhor. Aparentemente ela não está satisfeita com o que as partes do corpo dele que ele deixou aparecer, né? Talvez as pernas, os braços, né? Não, ela queria que o rei, o marido dela, ficasse lá todo durão, né? Todo certinho, né? Com aquela cara assim carrancuda. Glória a Deus, tal, né? Não, mas Davi se soltou na presença do Senhor. A alegria dele era demais, era transbordante. Ele não pôde se conter. Então ele chega em casa para abençoar sua casa, para compartilhar, né, a alegria dele. E essa é a notícia, essa é a reação que ele recebe da sua esposa. Mas Davi disse a Mical: Eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele.
ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Então, já de cara, Davi se diferencia da família de Mical, né? Ele fala, olha, eu fui escolhido por Deus para ser príncipe, porque quem governa mesmo é Deus. Eu não sou a autoridade máxima aqui. Eu estou sob a autoridade de Deus, mas Deus me escolheu. Deus não me rejeitou como ele rejeitou seu pai. Se você está com dor de cotovelo, né, porque o seu pai foi rejeitado, o problema é seu, Mical. Eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Deus me escolheu e ele tem me abençoado e eu vou me alegrar na presença do Senhor e não é você que vai me entristecer, não, entendeu? Você tem que se alegrar comigo. Você tem que vir me apoiar aqui, porque eu não estou fazendo nada errado perante o Senhor. Eu fui escolhido por Deus e eu estou seguindo os caminhos do Senhor. Foi diante do Senhor que me alegrei, Davi diz, e me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Ele falou, olha, e eu, se for preciso, eu me humilharei mais ainda. O que eu fiz é pouco. Eu tenho que me humilhar mais ainda perante o Senhor. A minha gratidão a Deus tem que ser maior ainda. O meu louvor a Deus, a minha expressão, né, de gratidão a Deus tem que ser maior ainda. E se eu quiser, eu vou fazer isso perante o Senhor. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. E aí nós vemos que Deus não agraciou Mical com filhos, né? Deus não deu a ela a capacidade de ter filhos. A Bíblia aqui não está dizendo que Deus puniu ela, sabe? A Bíblia está simplesmente afirmando que ela não teve filhos. Pode ter sido uma intervenção divina como um castigo pela atitude dela contra o ungido do Senhor, contra o rei Davi. Pode ter sido as circunstâncias da vida, né? De que ela não pôde ter filhos. Mas o fato é, a maior tristeza, né, depois, para uma mulher aqui, nesta época em Israel, no Israel antigo, né, a maior tristeza para uma mulher era não poder casar, não conseguir casar. Depois, se casasse, a maior tristeza seria não poder dar filhos ao seu marido. E a vida de Mical foi esta, a realidade de Mical foi esta, ela não pôde ter filhos. Mas Davi continuou celebrando ao Senhor, ele continuou louvando ao Senhor, não se importou aqui com o que esta esposa dele falou para ele. O que importava para ele era se humilhar e se render ao Senhor, na presença do Senhor. Vamos a 2 Samuel, capítulo 8, versículos 15 ao 18. Nós vamos ler agora sobre alguns oficiais de Davi. Davi reinou sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Davi, como ele era um rei segundo o coração de Deus, Deus deu a ele o reino sobre todo Israel. E além disso, Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Isto é, ele julgava de acordo com os juízos de Deus. E ele julgava com equidade para todos. Ele não julgava com parcialidade, mas ele julgava com a justiça de Deus para com todo o povo de Israel. Versículo 16. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Cronista é quem escreve crônicas, né? No caso, o escrivão, né? Era quem fazia as anotações de tudo o que estava acontecendo no reino. Era um braço direito ali do rei Davi, né? Que anotava tudo, todos os decretos do rei, todas as leis que o rei instituía, tudo que o rei mandava, ele anotava ali, tudo que estava acontecendo no palácio, ao redor do rei, ele anotava ali também. Ele era o cronista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Escrivão era como que um ministro, como que um secretário do rei. Tinha uma função parecida com a do cronista, mas era uma função assim mais no aspecto político e assim governamental, né? Ele era o escrivão do reino.
Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. E a palavra no hebraico aqui para ministros, ela pode sugerir tanto assim ministros no sentido político, né? Como que ministros do gabinete do rei, né? O gabinete do presidente, ministro da fazenda, ministro do tesouro, ministro da educação, esse tipo de ministro, como também sacerdotes. Então, não fica muito claro, mas é possível que Davi tinha filhos seus que também participavam do culto ao Senhor ali em Jerusalém, assim como filhos seus que eram como que conselheiros, né? E administradores do reino de Israel juntamente com Davi. Muito bem, vamos então a 2 Samuel, capítulo 9, versículos 1 em diante. Nós vamos ler aqui um dos textos mais lindos da palavra do Senhor, onde Davi, que agora é rei, agora está estabelecido, não tem mais inimigos dentro de Israel. Davi agora ele procura alguém da descendência de Saul a quem ele possa abençoar. Ele está fazendo isso para cumprir a promessa que ele fez a Jonatas. Jonatas pediu, né? Olha, você, quando eu morrer, faça uma aliança comigo aqui, ó, que quando eu morrer, você não vai fazer mal a ninguém da minha família, você vai abençoar a minha família. E Davi fez aquela aliança com Jonatas ali. E agora Davi quer cumprir esta aliança que ele fez com Jonatas. Então vamos a 2 Samuel, no capítulo 9. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. É um detalhe interessante, né? Por que Ziba faz questão de informar Davi aqui que este filho de Jonatas é aleijado de ambos os pés, né? Provavelmente é porque uma pessoa deficiente não teria permissão de entrar no templo, no palácio do rei, né? Era uma pessoa amaldiçoada por Deus, era uma pessoa rejeitada. Era uma pessoa rejeitada na sociedade e rejeitada nos lugares mais altos de Israel, né? Então Ziba está querendo poupar Davi deste desgosto, né, de trazer um deficiente para dentro do seu templo. Então ele fala: olha, rei, até tem um filho, sabe? Jonatas tem um filho que está vivo até hoje. Mas este cidadão, ele é aleijado dos pés, né? Ele é aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Davi não quer saber. Davi não se importa do estado deste cidadão. Davi quer cumprir a promessa que ele fez a Jonatas. Ele quer cumprir a aliança que ele fez. Ele quer abençoar alguém da casa de Saul. Então, ele pergunta: onde é que está esse rapaz? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar é um lugar de rejeição. Lodebar é um lugar de pessoas rejeitadas, de pessoas abandonadas. E é lá, neste lugar, que está este cidadão. Ele está no lugar dos rejeitados. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi mandou tirar este descendente de Saul, né, este último descendente de Saul. Davi mandou tirar ele do lugar da rejeição e trazer ele para o palácio, para a presença do rei. E Davi disse para ele, e quando Mefibosete chega, ele entende, né, quão
desprezível, ou ele imagina, né? Ele acha que ele é muito desprezível, ele é muito indigno de estar na presença do rei de Israel, ainda mais do homem que assumiu o lugar do seu avô, né? O homem que foi escolhido por Deus, enquanto que seu avô foi rejeitado por Deus. Ele está na presença deste homem coxo, né? De ambos os pés, né? O que ele está fazendo aqui? Ele se prostra com o rosto em terra, ele se prostra em total humilhação. E Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Este aqui é o descendente de Saul. Depois que, se Saul não tivesse sido rejeitado por Deus, Jonatas seria rei depois de Saul. E possivelmente Mefibosete seria rei depois de Jonatas. Se Mefibosete não tivesse sofrido deste acidente, né, que está registrado lá em 2 Samuel capítulo 4, versículo 4, se Mefibosete estivesse em perfeitas condições, ele poderia chegar a ser rei de Israel um dia. Mas aqui ele nunca mais poderá ser rei, ele não tem mais, não está mais ao seu alcance, né? A única coisa que resta para ele, para o resto da vida dele, é viver no lugar dos rejeitados, em Lodebar. Então aqui, quando ele chega perante Davi, ele fala: estou aqui estou às suas ordens. Ele sabe, ele não manda mais, ele não tem mais perspectiva nenhuma de autoridade. Ele só vive agora para cumprir as ordens de outro. Ele reconhece a situação que ele se encontra. Então Davi lhe disse: não tenha medo. Por que Davi fala para ele não ter medo? Porque ele sabe, né, do que aconteceu com a sua família. Com seu avô Saul, morreu nas mãos dos filisteus. Jonatas morreu nas mãos dos filisteus. Depois, um dos seus tios, né, Isbosete, foi consagrado rei no Reino do Norte. Mas o que aconteceu com Isbosete? Foi esfaqueado no seu quarto, dormindo, cortaram a sua cabeça. E talvez Mefibosete não sabe que Davi não tem nada a ver com isso, né? Então, provavelmente ele está com medo também, né? Será que ele está pensando, será que Davi me chamou? Será que o rei me chamou para me matar também? Para acabar logo com todos os descendentes da minha família? Então Davi diz para ele: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. A resposta de Davi aqui, ela tem 3 aspectos. Primeiro, Davi será bondoso com Mefibosete por causa da aliança que Davi tem com Jonatas. Serei bondoso com você. Segundo, Davi vai restituir a Mefibosete todas as terras de Saul. Todas as terras que Saul tinha. Isso não quer dizer o reino de Israel, né? Mas as terras que Saul tinha por direito como rei, que ele foi durante um tempo, aquelas terras, Mefibosete não está ocupando aquelas terras. Ele está vivendo no lugar dos rejeitados, em Lodebar. Mas Davi vai levar ele, vai devolver para Mefibosete aquelas terras, que no momento talvez está sendo ocupado por outras pessoas, né? Talvez pessoas que não tinham moradia foram ocupar aquelas terras depois que Saul morreu. Então a segunda parte desta recompensa que Davi está dando é as terras. E terceiro, Mefibosete sempre terá um lugar à mesa de Davi, à mesa do rei. Ele sempre terá um lugar para sentar e comer juntamente com o rei de Israel. É enorme, é grandiosíssimo, sabe? O que Davi está fazendo para este homem, Mefibosete. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Está falando de Mefibosete. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer.
Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. O que Davi fez aqui? Davi falou, olha, Mefibosete, para você entender o quanto eu quero abençoar você, eu vou te dar todas as terras do seu avô, Saul. Mas eu sei, você, sendo um deficiente físico, você não pode trabalhar essas terras. Então, além de dar estas terras, eu vou dar também o servo do seu senhor Ziba. Eu vou dar a ele os 15 filhos dele e os 20 servos que ele tem. Todos estes homens agora serão seus servos e cultivarão a terra para você, Mefibosete. Você vai sair do lugar da rejeição, você vai para as terras que eu estou te dando e você terá, vamos ver aqui, 15 com mais 20, 35, mais Ziba, você terá 36 servos, Mefibosete, para trabalhar a terra para você. E além disso, você terá um assento à minha mesa para você vir comer comigo todos os dias que você quiser, Mefibosete. Ziba disse ao rei, farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim, Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Eu acho maravilhoso, né, que no começo deste relato a palavra do Senhor falou da deficiência, né, da situação, da realidade, né, deste israelita, Mefibosete. E aí nós vimos como Davi abençoou ele a si mesmo. Davi nunca nem olhou, né, nunca considerou essa situação de Mefibosete. E embora ele tenha vivido o resto da sua vida como um coxo de ambos os pés, mesmo assim ele foi abençoado pelo rei. E aí eu entendo, amados, que o que Deus fez por nós é apesar dos nossos defeitos, sabe? O que Deus fez por nós é apesar da vida, da nossa situação, né? Dos nossos defeitos, dos nossos fracassos. Mesmo assim, Deus nos chama à sua mesa. Mesmo assim, Deus nos dá as suas bênçãos. Mesmo assim, Deus nos restaura a um lugar de dignidade como seus filhos. E como é que Deus fez isso? Ele fez isso através do seu Filho. Sabe, o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, quando Ele cumpriu a vontade do Pai, é como Davi aqui cumprindo a promessa que ele fez a Jonatas. É isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele cumpriu a missão que o Pai lhe deu. E ao cumprir esta missão, ele pôde então, e ele chama todos aqueles que querem vir até ele. Quando Cristo nos chama, ele não nos chama para ficarmos rejeitados, mas ele nos chama para nos tornar filhos de Deus. Ele nos chama para nos dar um lugar à mesa com ele. E assim, através do Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos também filhos de Deus, por adoção. Este é um dos símbolos, sabe, dessa história aqui, deste relato. Esta bondade de Davi é uma sombra para a bondade que Deus demonstraria para toda a humanidade através do seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo. Agora, tem um porém, né? Porque Mefibosete, ele não estava na presença de Davi, né? E Davi manda chamar Mefibosete. Imagina se Mefibosete rejeitasse o chamado de Davi. Imagine se Mefibosete dissesse, não, eu não vou lá não. Esse cara aí, ele assumiu o trono do meu avô. Este trono pertencia ao meu avô. Este trono pertencia ao meu pai. Eu poderia sentar nesse trono um dia. E agora ele está sentando lá. Não vou não. Ele não é meu rei.
eu não reconheço Davi. Imagine se Mefibosete dissesse, né? Eu não reconheço Davi como meu rei, eu não reconheço Davi como príncipe de Israel, eu não reconheço Davi como o ungido do Senhor, eu não vou. O que ia acontecer com Mefibosete se ele fizesse isso? Mefibosete ia passar o resto dos seus dias em Lodebar, no lugar da rejeição, afastado do rei. Ele ia ficar sem as terras que Davi tinha para dar a ele, e ele ia ficar sem o alimento, sem a mesa do rei, né? Pois, amados, é exatamente isto que muitas pessoas fazem todos os dias ao rejeitar o Senhor Jesus Cristo. Ao rejeitar o Senhor Jesus Cristo, eles estão rejeitando o convite do rei. É o convite do rei. O Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é o ungido de Deus. Ele é o Rei perfeito, né? O grande descendente de Davi, que através do qual Deus estabeleceu o seu reino para todo sempre. E nada e ninguém poderá abalar o reino do Senhor Jesus Cristo. Mas muitos rejeitam o chamado do rei. E aí eles ficam no lugar da rejeição, que é o lugar do pecado, né? É o lugar dos esquecidos, mas não é por falta de convite, amados. Não é por falta de convite. É porque recusam atender ao convite do rei. E o rei está chamando todos os dias. O evangelho está sendo pregado todos os dias. E para mim e para você que temos atendido a este convite, nós sabemos, na verdade, quão gracioso o Senhor tem sido para conosco, né? Quão misericordioso o Senhor tem sido para conosco. Pois é nosso dever, então, estender este convite a todos. Porque este convite, Davi, ele estava procurando o descendente da casa de Saul, né? Tinha um homem, Jonatas, com quem Davi fez uma aliança, e é para aquela família que Davi queria abençoar. Mas Deus não. Deus quer abençoar a todas as famílias. A promessa que Deus fez a Abraão é que através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E como é que Deus leva esta bênção para todas as famílias? É através de mim e de você, anunciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, anunciando este convite do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores à sua mesa. Este convite está a minha responsabilidade e a sua responsabilidade de anunciarmos todos os dias, para trazermos mais Mefibosetes, né? Tirarmos mais Mefibosetes de Lodebar e trazermos eles à mesa do rei. Amém? Que o Senhor nos ajude a fazermos este convite todos os dias, amém? Aos nossos parentes, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho, nossos colegas da escola, que o Senhor nos ajude a fazer este convite, amém? No nome do Senhor Jesus. Vamos continuar então. Vamos agora a 1 Crônicas, capítulo 17. Davi trouxe a arca para Jerusalém, Davi estabeleceu o culto ao Senhor todos os dias, né? Davi agora abençoou, ele cumpriu a sua promessa a Jonatas, abençoou o último descendente, o último sobrevivente da família de Jonatas e de Saul. Agora Davi vira sua atenção ao templo do Senhor. Davi percebe que ele tem um templo, mas Deus não tem um templo. A arca do Senhor não tem um templo onde ela pode habitar, né? Só tem uma tenda que Davi preparou. Então agora Davi quer construir um templo para o Senhor. 1 Crônicas, capítulo 17. E aconteceu que quando Davi já morava em seu palácio, ele disse ao profeta Natã: eis que eu estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se encontra numa tenda. Então Natã disse a Davi: faça tudo o que estiver em seu coração, porque Deus está com você. Vamos então ao texto paralelo, em 2 Samuel, no capítulo 7. É o mesmo relato, só que com alguns detalhes diferentes aqui que vai ajudar na nossa compreensão. 2 Samuel, capítulo 7, versículos 4 ao 17.
Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vá e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todos os lugares em que andei, com todos os filhos de Israel. Por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Deus não está repreendendo Davi aqui. Deus está louvando Davi, né? Está elogiando Davi pela postura dele, né? Deus está dizendo: olha, Davi, meu servo, de fato, eu nunca pedi um templo ao Senhor. Você está querendo construir um templo para mim, né? Isto foi algo que eu nunca pedi do povo de Israel. Mas eu fico contente, né? É como se Deus estivesse dizendo: este ato eu estou reconhecendo, este ato da sua parte, esse desejo da sua parte, de querer construir um templo para mim, sem que eu tenha pedido isto em algum momento da história de Israel. Então, por causa disso, Deus vai responder assim para Davi: agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. O que é isso aqui? Esta é a resposta de Deus a Davi por causa deste propósito que ele colocou no coração de construir um templo. Deus está dizendo: olha, por causa disso, eu vou abençoar você mais ainda, eu vou dar descanso para você e para o povo de Israel mais ainda, mais do que eu já prometi que daria, eu vou dar, Davi, por causa deste desejo seu de construir um templo para mim. E acima de tudo, Davi, eu, o Senhor, é quem construirei uma casa para você. E esta casa não está falando de uma casa física. Deus está falando da dinastia que ele construiria, né, através de Davi. A prolonguidade, a eternidade da família real, né, do reino de Davi, que seria realizado uma vez por todas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus está dizendo: olha, eu vou construir para você, eu vou fazer para você uma dinastia que você não tem ideia de quão grande será. Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Deus está falando de Salomão. Salomão seria o outro grande rei de Israel que viria depois de Davi, viria do próprio Davi, né? Que seria do seu próprio corpo, né? Do seu próprio... que ia proceder de Davi mesmo. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Então, até mesmo se este rei, esta linhagem de reis que virá de Davi,
eles poderão até pecar, mas Deus não vai rejeitar eles. Deus vai continuar usando de misericórdia. Se for preciso, Deus vai castigar, como ele vai fazer com muitos reis de Israel, depois de Davi e depois de Salomão. Mas Deus nunca vai retirar a sua misericórdia da linhagem de Davi. A linhagem de Davi será a linhagem real para todo sempre na nação de Israel. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Esta é a resposta de Deus para Davi, quando ele deseja construir um templo para o Senhor. Deus diz, olha, muito obrigado, Davi, pela sua atitude, mas você não vai fazer isso. Na verdade, é eu que vou fazer para você, Davi. Eu vou fazer de você uma linhagem de reis que nunca vai acabar. O seu trono será estabelecido para sempre. E como nós dissemos, né? Na verdade, a linhagem real de Davi vai passar, né? Fisicamente falando. Mas depois, quando o Senhor Jesus nascer, ele vai ser o Rei dos Reis que virá da linhagem de Davi. E após a sua morte e ressurreição, ele vai então cumprir esta promessa aqui do Senhor, que da linhagem de Davi, o reino de Davi seria estabelecido para sempre. É na pessoa do Senhor Jesus Cristo que o reino de Davi, o reinado de Davi, é estabelecido para todo sempre. Versículo 17. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim Natã falou com Davi. Ainda em 2 Samuel, no capítulo 7, versículos 18 em diante. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E como se isto ainda fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus, também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e isto é instrução para toda a humanidade, ó Senhor Deus. Aqui, novamente, amados, nós vemos Davi, ele tem uma visão, sabe, do alcance que o seu reino terá além das fronteiras de Israel. Davi, ele vê, e eu só entendo isso como sendo inspirado pelo Espírito Santo. Davi está vendo lá na frente que o reino de Israel, ou este reinado, né, esta linhagem de reis de Israel, vai chegar no momento em que vai abraçar toda a humanidade. Esta instrução, esta promessa, né, esta profecia que Deus está dando a Davi, isto será para toda a humanidade. E, novamente, isto se cumpre na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Cristo morreu não só para os judeus, mas para todo aquele que nele crê. Como o apóstolo Paulo disse, tanto judeus como gregos, né? Tanto judeus como gentios. Davi está vendo isto aqui, ó, 1000 anos antes de Cristo. Davi está ouvindo esta promessa do Senhor e falando: Deus, isso não é só para nós, não é só para o povo de Israel. O Senhor vai trazer todas as nações, toda a humanidade será abençoada através dessa dinastia que o Senhor está estabelecendo através de mim. Isso é grandioso demais, Deus. Davi está vendo isso. Davi tem visão, amados. Davi tem visão. Ele é um homem segundo o coração de Deus, mas ele é um homem também segundo a visão de Deus, né? Ele está vendo lá na frente. E aí ele continua: que mais adianta te poderá dizer Davi? Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus, por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para ser o seu povo? Fizeste para ti mesmo um nome, e fizeste
povo estas grandes e tremendas coisas, para a tua terra, diante do teu povo, que resgatastes do Egito, desterrando as nações e os seus deuses. Estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. E agora, Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste a respeito de teu servo e a respeito da sua casa, confirma para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificarei uma casa para você. Por isso, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Versículo 28. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido ao teu servo este bem. Queiras agora abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção a casa do teu servo será abençoada para sempre. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, aqui nós concluímos a nossa leitura de hoje, né? Davi, este homem segundo o coração de Deus, nós estamos vendo ele aqui fazendo tudo, né? Tudo direitinho, de acordo com a vontade do Senhor, priorizando a presença de Deus na cidade de Jerusalém, né? Priorizando a presença de Deus no meio do povo, priorizando o culto ao Senhor, né? Priorizando também o cumprimento dos seus votos, priorizando também a generosidade, a solidariedade, a justiça, né? Julgando o povo com justiça. E agora, priorizando a construção do templo. E por causa de todos esses atos, né? Por causa de todas essas boas decisões que Davi está tomando, Deus faz esta aliança com Davi. Deus faz essa promessa a Davi, de que do reinado de Davi, né, da linhagem de Davi, sua dinastia nunca acabará, e dele o reino de Davi seria para sempre, né? E então nós vemos como Deus se agrada, amados, quando nós priorizamos a vontade do Senhor em nossas vidas. Deus se agrada quando nós priorizamos a vontade do Senhor na nossa família, nos nossos negócios, né? na nossa igreja. Deus se agrada disso e Ele nos abençoa. Ele vê o compromisso, né? O nosso compromisso para com Ele, e Ele abençoa aqueles que se comprometem a fazer a vontade do Senhor. Que Deus nos ajude, né? Todos os dias a fazermos a sua vontade, priorizarmos a sua vontade, assim como o rei Davi está fazendo aqui. E então, nós vamos ficar por aqui hoje, nós vamos concluir a nossa leitura e a nossa meditação aqui hoje. Não esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco, tá bom? Eu conto com a sua ajuda para alcançarmos mais pessoas. Se Deus permitir, amanhã nós estaremos de volta para continuarmos a ler a maravilhosa palavra do Senhor. Então, que Deus te abençoe e até amanhã.